Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa aparentemente saudável. Aquele programa que aborda tudo sobre literacia em saúde. Eu sou Edgar Bucaça e trago para vocês um tema essencial e que muitas das vezes pouco compreendido. Vamos falar sobre a terapia da fala. A terapia da fala é uma área que vai muito além da comunicação. Pode transformar vidas, facilitar a inclusão e devolver esperança a muitas famílias. Para este tema eu trago duas pessoas que para mim são daquelas pessoas que têm muito carinho. Vamos falar com a doutora Bernadette Abrantes, ela que é terapêutica da fala, e vamos falar também com o professor André Salamoco, ele que na verdade tem uma história para nos contar de um filho autista que superou essa questão da fala. Para os dois, muito bem-vindos ao programa Aparentemente Saudável. Nós estamos super felizes por ter-vos aqui no nosso programa. Na verdade, é daqueles temas que poucos sabem, poucos compreendem, mas quando na verdade têm essas situações, agradecem-nos todos os dias por poderem resolver os problemas, não só de um adulto, como também de uma criança. Eu vou começar a nossa conversa com a doutora Abrantes para nos contextualizar, para a gente perceber o que é isso de terapia da fala. Doutora, por favor. Bem, a terapia da fala é uma área de intervenção na comunicação humana, portanto abrange todos os aspectos da comunicação humana, verbal e não verbal. Como disseste muito bem, da inclusão e todas as áreas em que é necessário, não é necessário que a pessoa tenha um problema de saúde que ela esteja alterada. Podemos atender as pessoas que apenas querem falar melhor. Okay. Por exemplo, os nossos políticos, por exemplo, imagina os nossos podem ter exatamente, terem um acompanhamento de terapia da fala, os cantores, por exemplo, os médicos. Quando tu vais a um congresso e vais apresentar um tema que te é caro, que estudaste muito, que investigaste e não sei o que mais, se chegares lá e disseres, olha, por não sei o quê, por não sei quantos, porque o neuroblastoma é assim, 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 porque o neuroblastoma... E entretanto estás a apresentar uns slides e estás a olhar para os slides e não estás a ler os slides e não estás a olhar para a tua plateia, o que é que aconteceu? Isto também faz parte da terapia da fala. Também pode ser. A terapia da fala pode te ensinar a ser um bom orador, porque há pessoas que... Já estou escrito, já pedi, já disse, doutora, ali no seu consultor, faz favor, aponta mais um nome para consulta. Mas sabes que é curioso? Não és o primeiro. Já tenho lá algumas colegas, e porque é importante, por exemplo, também para falarmos com os nossos pacientes. Certo. Mas, na realidade, a terapia da fala pode atender as pessoas, literalmente, desde a barriga da mãe até à véspera de irmos morar para a Camunda ou para a Catumbela ou para o cemitério que nos disser respeito, exatamente, a Quinta das Cruzes, onde finalmente seremos todos iguais. Exato. Não é bem assim, aquele que não tinha um pé não fica igual ao outro. Mas, ou seja... A terapia da fala tem várias áreas de atuação. Exatamente. Não só uma criança que tem dificuldade em falar, naqueles indivíduos que têm problemas de saúde, como o AVC também, não, doutor? Sim, por exemplo, nas crianças nós temos, quando eu digo a barriga da mãe, é porque, como sabes, por exemplo, uma fenda palatina pode ser vista numa ecografia entre a 5ª e a 9ª semana de gravidez. Certo. E começamos, se houver um bom trabalho de equipa, começamos todos a trabalhar com aquela mãe, explicando o que é que vai acontecer, o que é que vamos fazer com aquele bebê, quais são as etapas que vão acontecer, que não é amaldiçoada por causa disso, bem pelo contrário, é uma mãe que foi escolhida para receber uma criança especial e que essa criança
que o facto de ter uma fenda palatina não quer dizer que ela tenha mais nada e vai ser, pode ter, não é? Muitas vezes está associado com a outras patologias e às vezes até muito graves e muitas das crianças até não sobrevivem. Mas pronto, portanto, começamos a trabalhar na barriga da mãe, depois a criança nasce, todo o desenvolvimento, inclusive da deglutição, portanto, a amamentação, como fazer, quando a criança começa o seu desenvolvimento da linguagem, não é? E temos que cumprir todas as etapas, todo o processo da aprendizagem, não é? Que vai desde a criança olhar para nós, fazer um bom contacto visual para que possa ver como é que a mãe faz quando diz meu bebê, minha coisa mais linda, não é? Okay. E vê esta expressão de amor e não sei o quê, mas também vê bebê feito até aos óculos da mamã, não puxou o cabelo da mamã, não é? Percebe. Claro. Muito bem. Os terapeutas da fala também podem fazer o rastreio auditivo neonatal. Portanto, neste caso, os fonoaudiólogos têm no seu currículo já essa preparação, os terapeutas da fala, os cursos tirados em Portugal, normalmente temos que fazer essa formação depois, que foi o meu caso. Mas, embora não tivesse trabalhado assim tanto com os problemas de audição, mas eu não fiz formação nessa área do rastreio auditivo neonatal. Espero agora começar a trabalhar com isso. Ao fim de 44 anos, eu sou daquelas pessoas que acham que quem semeia tâmaras colhe tâmaras. Eu sou terapeuta da fala vai fazer agora 44 anos e vou começar a fazer uma coisa que já fiz uma preparação há mais tempo e não tinha oportunidade de pôr em prática. Mas, portanto, atendemos a criança que tem dificuldade, tem atraso na fala, a criança que tem apenas uma dificuldade de articulação, atendemos o menino que gagueja, atendemos o menino que tem dificuldades de leitura escrita, as dislexias, o menino que tem alterações da voz, porque está a mudar a voz. Normalmente as meninas não têm tanto esse problema, mas os meninos têm. Também não é um problema muito grave, mas acontece e é facilmente tratável. Temos, já passando para a idade adulta, temos a pessoa que não tem problema nenhum, mas quer melhorar a sua prestação verbal, sendo um melhor orador, um melhor professor, um melhor cuidador, para os problemas, as pessoas que têm problemas de voz, e para tudo isto é necessário trabalharmos na prevenção. E a prevenção é sempre o nosso melhor atendimento. E era aí que eu gostava de ter trabalhado sempre. Não consegui. Nem eu consegui, porque é trabalhar com a saúde e não com a doença. Depois temos o adulto que não cuidou nada, não fez prevenção nenhuma, pelo contrário, fez tudo mal, estragou a vida toda, pimba, tem um AVC. Tem um AVC, fica com uma afasia, que pode ser mais ou menos grave, mas, como eu digo sempre, tem reabilitação. E o bom período para a reabilitação são os 6 meses imediatamente a seguir ao AVC. Os outros 6 meses também são bons, mas são menos bons. Daí para a frente, os resultados, mesmo com uma intervenção, são um pouquinho menos visíveis, mas também existem. E depois temos todo o processo de deglutição, que muitas vezes está associado ou não aos AVCs, a maior parte das vezes está, que é muito importante nos adultos, porque a pessoa pode se engasgar, não é? Há vários diagnósticos portanto, de doenças neurológicas que causam alterações da deglutição, e há várias patologias que causam alterações da deglutição, e portanto que é uma boa intervenção. Então, estamos a dizer que na verdade é uma profissão que ajuda a dar voz e funcionalidade à vida das pessoas. Muito bem, eu vou agora para o professor André. Professor André, sabemos nós que tem um testemunho
bastante importante. Como foi para si e para a sua família receber o diagnóstico de um filho autista e qual tem sido, na verdade, o papel da terapia da fala concernente a este processo? Obrigado. Foi um choque primeiro. Na verdade foi um choque porque até recebermos o diagnóstico nós nunca tínhamos ouvido falar disso. Hoje propaga-se mais, hoje tudo é autismo. Hoje tudo é autismo. Exatamente. Sim, o meu menino tem agora 13 anos, quer dizer que há 12, 13 anos não era bem assim. Então, quando nós nos Quando é que tiveram essa informação? No terceiro ano de vida. No terceiro ano De vida. Okay. Porque nos primeiros 3 anos, os médicos, os especialistas com os quais temos contactos sempre nos disseram que é normal, os meninos, é da idade, tem um atraso normal. Mas, pronto, depois do terceiro ano a preocupação aumentou. Na altura nós vivíamos no Ambo, mas fomos fazer o diagnóstico em Luanda, já que no Ambo não tinha técnicos especializados na área. E foi um choque para nós. Foi um choque duplo. Eu costumo dizer que foi um golpe duplo. Por quê? Porque nós diagnosticamos autismo meses depois do falecimento da mãe. Da mãe do bebê? Exato. Então, 3 meses depois? Sim, alguns meses depois. Então foi um golpe duplo e desesperador, porque não conhecíamos nada a respeito, nunca tínhamos ouvido falar. Foi a primeira vez e aí começou então a busca por soluções. Mas a princípio o impacto foi de desespero. No princípio foi mesmo desesperador. Porque na verdade espera-se que esse nascimento, esse crescimento seja linear. Com certeza, com certeza. O ideal e o normal é esperamos bebês normais, esperamos filhos normais que aparentemente saudáveis. Sim, Exatamente. Saudáveis. No caso do meu menino, nós não tivemos assim. Felizmente, logo no princípio, compreendemos que não era bem uma doença, era uma condição. Que não era bem uma doença, era uma condição. E então, isso, como o primeiro contato que tivemos, dizia que não era uma doença, era uma condição. De um lado, ficamos descansados, não é doença. Não é doença. Mas, do outro lado, ficamos preocupados, porque uma condição quer dizer que é algo que vai acompanhar essa pessoa pelo resto da sua vida. Então essa foi a nossa maior preocupação e fomos buscando. Essa informação de dizer que não é doença, é uma condição, ajuda muito no psicológico da pessoa, não? De um lado pode ajudar. Sim, mas do outro... acontece isso, depois não chama de... Exato. É como os aspas. Sim, é um tema que vamos trazer aqui. Isso acontece muito com os albinismos, né? Exato. Com os albinos. Sim. Albino é uma doença. Não, mas, na verdade, é uma condição, exato. Pronto, continuando. Sim, de um lado dá um descanso, porque na verdade não é doença, mas do outro lado vem também a preocupação, uma faca de 2 gumes. Vem a preocupação porque se é uma condição, quer dizer que é algo que vamos lidar com ela até essa pessoa se retirar do nosso seio. É mais preocupante, porque temos que lidar com isso o tempo todo. Okay. E tratando-se do autismo, que é uma coisa que nós não conhecíamos, não tínhamos muita informação, a preocupação foi nesse sentido, não há informação. Isso é o que é autismo? Como é que a gente vai lidar com isso? Como vamos lidar com isso? Primeiro é compreender o que é, depois como lidar. Certo. E nesse percurso, felizmente, conhecemos a doutora Bernadette. Boa. Sim, porque assim, as primeiras palavras do meu menino foram pronunciadas quando ele já tinha 5 anos. Sério? Sim. Conta-nos essa história. Como é que foi essa história? Mas aquele saber, como é que isso aconteceu? Como é que vocês vão parar a doutora Bernadette? Quais são as alterações que o menino tinha anteriormente? E como é que ele está atualmente? Quais são os processos que vocês passaram? Nós queremos ouvir essa história. Nos primeiros anos, assim, quando começou a busca por solução, já aí no 3º ano de vida, conhecemos alguns especialistas de fonoaudiologia em Luanda, porque então nós vivíamos no Ambo, mas tivemos que passar um tempo em Luanda para procurar soluções, porque não havia alguma limitação em termos de especialistas na área, não tinha ninguém para fazer um tratamento, um acompanhamento especializado. Também nós nem sabíamos do que se tratava, então não sabíamos o que esperar, só sabíamos que precisávamos de soluções. Então buscamos solução em Luanda e passamos por 2 clínicas pelo menos, e os dois técnicos, as 2 senhoras que encontramos foram unânimes, os 2, porque nós primeiro tivemos o primeiro diagnóstico, mas precisávamos de uma segunda opinião. Procuramos outra clínica com o mesmo diagnóstico, que era autismo,
E não conseguimos continuar em Luanda porque na altura, como eu disse, nós vivíamos no Ambo. Então fomos a Luanda só à busca de soluções. Conseguimos, como não era doença, não podia se tratar na hora, era algo que tem que se tratar com o tempo, então tínhamos que voltar ao Ambo. Só que no Ambo tivemos a dificuldade, como eu dizia, de não termos um pessoal especializado na área. Daí tivemos que nos mudar para aqui, para Benguela. Na verdade, antes de nos mudarmos para Benguela, por quê? Por causa... Viemos ao encontro da doutora Bernadette. Não querem saber da doutora Bernadette? Sim, viemos ao encontro dela porque eu encontrei o contato da doutora Bernadette na internet. Assim, a pesquisar. Sério? Sim, a pesquisar. Olha, essa eu não sabia. E quem recomendou que tenha que ter com a terapêutica da fala? Na verdade, quando recebemos o diagnóstico, já começamos lá a fazer terapias em Luanda. Ficamos lá pelo menos 5 ou 6 meses. Já fazíamos algumas terapias ocupacionais e terapia de fala. Mas, como não vivíamos lá, ficava doloroso. E era muito onoroso também. Muito complicado. E a realidade de Luanda. A realidade de Luanda nós conhecemos. Não tem uma residência fixa. Na altura, fizemos lá um quartel-general. Arrendamos uma casa na altura no KK, ficámos lá nós dois a dividir o apartamento. Eu e o menino, no caso. Só nós dois a dividir o apartamento. E ficámos lá por volta de 5 ou 6 meses. Só que depois ficou insuportável porque era onoroso, era muito distante e tudo lá. Mas é o teu trabalho pessoal? O trabalho, então tivemos que voltar para o ano. Depois. O que é que a gente não faz para Sim, tivemos que fazer esse sacrifício, era preciso. Houve mesmo essa necessidade. Então, numa dessas buscas, ainda estávamos em Luanda, numa dessas buscas por soluções alternativas na internet. Pronto, encontrei o contato da doutora Bernadette assim, numa página da internet, agora não me lembro direito. É que giro. E eu liguei para a doutora, marquei a consulta com a doutora. Eu estava em Luanda, mas marquei a consulta com a doutora. E viemos para aqui, pedi, não marquei com a doutora, só disse que eu viria para falar com a doutora. Como tínhamos aqui uma amiga, pedi que ela fosse ao hospital geral para marcar a consulta. Na altura, acho que houve um doutor que nos ajudou, cujo nome agora não me lembro. Ajudou-nos a marcar a consulta e viemos para aqui para ter então um contacto com a doutora lá no Hospital Geral de Benguela. Foi quando tivemos o primeiro contacto com a doutora. A doutora foi super boa conosco. Voltamos na verdade a fazer o mesmo que fizemos em Luanda, porque é uma pessoa diferente e esperamos também se calhar vai dar uma opinião diferente. Tivemos o contacto com a doutora e foi super prestativa. E depois tivemos a necessidade de continuar os mesmos contactos, não no hospital, porque queríamos ter um contacto frequente, mais próximo. Então decidimos que a doutora ia nos receber no seu consultório. Então conversamos com a doutora. Mais personalizada? Sim, a doutora recebeu-nos no seu consultório. Tínhamos um menino muito agitado. Ele batia no próprio rosto. Só chorava. Só chorava. Se arranhava, gritava. O próprio autismo? Sim. Autismo grave. Era severo. Acho que era severo. Às vezes o que ela acalmava era bater no próprio rosto. Era desesperador para mim. Depois, na altura, não tinha uma mãe ele não tinha mãe para acompanhar, eu fazia isso sozinho. Daí então, quando tivemos o primeiro contato. Tens um homem forte, tens um homem respeito. Eu, quando ouvi essa história. Exato. A Bernadette, eu fiquei muito comovido e fico feliz. Quando tivemos o contato com a doutora aqui, umas 2 semanas depois, então comecei a tratar da transferência. Já trabalhava lá, óbvio. Decidi que ia me transferir para aqui para ficar próximo. Também você está província. Com certeza. Colhedor também. Não que o Ambo não seja, por acaso gosto muito do Ambo, mas Benguela parece que tem mais oportunidades também com relação, não é? Dado que motivou mesmo essa locomoção, essa movimentação, foi mesmo porque, sim, já que precisávamos de apoio parental, ele precisava de apoio parental, inclusive a doutora nos ajudou com a transferência, porque nós precisávamos de um documento, a doutora acho que fez pelo menos dois documentos que ajudou. Sim, que ajudou, porque já sabe como é que são as transferências no Ministério da Educação, sobretudo, é muito complicado transferir uma pessoa de uma província para outra, mas nós
conseguimos, porque tínhamos justificativas assim, Suficientes. sim, plausíveis, e a doutora ajudou com alguns documentos, conseguimos nos transferir para aqui e levamos o processo de transferência, mais dia, menos dia. Na altura, quando chegamos aqui, acho que ele estava com 4 anitos. Sim. 4 anitos quando chegamos aqui. Alguns meses depois começaram a chegar então os resultados. Uma das coisas que me motivou a vir para aqui e trabalhar diretamente com a doutora Bernadette foi o quê? É que, como eu já disse, nós já tínhamos passado por um processo de terapia, mas era diferente, me parecia, e depois há essa ação comparativa. A doutora Bernadette nos deu a possibilidade de nós trabalharmos com o menino e não da terapeuta trabalhar com o menino. Ok. Uma integração pai, filho, em vez de ser médico ou profissional, filho. Eu enquanto pai e tivemos um papel muito mais ativo para a reabilitação do Iane, sim, e a companheira. Como é que chama? Iane, sim, Iane. Tenho certeza que vai estar assistindo o pai, o nosso abraço, muito forte para si, tá? Vai correr tudo bem. Então, como fomos mais interventivos e depois começaram a surgir as primeiras palavras: papá, mamãe, pão, leite, as coisas que ele, assim, com as quais ele tinha contato direto. Quase que não conseguia falar e ele começou já... Sim, começaram a vir as primeiras palavras. Isso depois de quanto tempo? Acho que depois, aqui, assim, acho que porque ele começou a pronunciar as primeiras palavras aos 5 anos. Quase um ano. Quase um ano de Quase trabalho. Sim. Doutora Bernadette, muitos pais perguntam quais são, na verdade, os sinais de alerta que indicam que uma criança pode precisar de acompanhamento na fala ou na linguagem. Eu primeiro gostava de dizer aos pais que quando vão a algum sítio e lhe dizem: seu filho é autista, fujam desse sítio. Porquê? Porque o autismo não se diagnostica. Uma pessoa sozinha diz assim: é autista. Possivelmente será. Primeiro contacto, primeira necessidade é que se faça contacto visual. Eu estou a comunicar contigo, se fizer algum contacto visual. Não preciso estar a toda hora de olho aberto, não é? Mas é necessário que haja este contacto visual, porque é este contacto visual que nos dá uma informação que está muito para além das palavras, que é como é que é a expressão corporal, como é que é a expressão facial, se a pessoa está a mostrar um ar de... Pronto, se eu estiver farta de estar aqui, eu posso até estar assim, mas estou daqui um bocado, não é? O corpo fala. O corpo fala, tudo fala, a maneira como eu me posiciono, toda a comunicação não verbal mais restrita é muito aparente, e nas crianças começamos a ver logo, muito tenra idade, quando temos o bebê no nosso colo, que o bebê que não olha para nós, já vamos perceber que temos ali um problema. Mas isto não quer dizer que esta criança seja autista. Pode ter outras alterações a nível comportamental, a nível a nível neurológico, que podem estar exclusivamente na área da psiquiatria, por exemplo. Se temos uma criança que nasceu com um apegar de 2, 3 ou de 4, 5, sabemos que vai ter problemas complicados. Não é necessariamente uma criança autista. Agora está na moda dizer que é autista. Porquê? Porque se calhar há uma condição, mas há alguns autistas que, por exemplo, têm um hiperfoco na memória e são capazes de dizer o número de telefone de todas as pessoas que conhecem, dizer as datas de nascimento de todas as pessoas da família, os nomes completos de todos os amigos da escola. Não é? Mas fora o autismo, doutora. Mas como é que é? Como é que o pai consegue perceber que meu filho deve ter um problema da linguagem ou da fala, propriamente? Por exemplo, se uma criança não reage quando nós falamos, por exemplo, imagina que eu agora começava a falar, começava a pedir qualquer coisa e o André não ligava nenhuma. Pode acontecer que ele não ouve.
Nós temos um grave problema que é a malária e os medicamentos antimaláricos, os medicamentos para, por exemplo, para a febre tifoide e para outros. Há vários medicamentos que são ototóxicos, quer dizer que fazem mal aos ouvidos. Os prematuros que estão, por exemplo, muito tempo com oxigênio. Há muitas causas de surdez e de surdez às vezes até profunda. Portanto, se o menino não ouvir de todo, não nos vai responder. Se a criança tiver um déficit cognitivo que lhe dá um defeito de compreensão, se eu disser em japonês, olha, por favor, abre a porta porque está muito calor aqui dentro, o que é que tu pensas? Olha, ela está-me a pedir qualquer coisa, o que será que ela está a pedir? Aliás, se eu disser em japonês, se calhar até não, porque a pragmática deles é diferente da nossa, não é? Portanto, só se for uma coisa muito óbvia é que a gente lá chega. Se a criança tiver um déficit de compreensão, se tiver... E depois as crianças, normalmente as pessoas têm mais filhos. Se não têm filhos, têm sobrinhos, têm primos. E o que é que acontece? Parece que este bebê não está igual aos outros. Aquela prima que está com inveja porque ela não tem nenhum. Mas se nós começarmos a ouvir, aquela prima falou, a avó falou, o outro falou... Chama a atenção. Vamos ver melhor. Mas aí também tem muito a ver com o tempo de formação das palavras, não é? Normalmente um bebê começa a balbuciar. Exatamente. Uns 12 meses. Exato. Tem que começar, depois aos 2 anos tem que começar já a formar palavras. Exatamente, já tem que dizer pequenas frases. Aquilo que nós chamamos a palavra frase, que ele por exemplo, ele diz papá, água. Ou ele não diz água, mas por exemplo dizer gu. Quando é mais pequenino, por exemplo, com 9 meses, 10, portanto, quando começa a dizer as primeiras palavras, certo, ele diz dá, e estica a mão, e diz gu, certo, e a pessoa sabe que gu é água. Okay. E o que é que nós devemos fazer para estimular esta linguagem? Quando ele diz gu, nós dizemos água, o bebê quer água. Ai, uma água tão boa. Eu ensino isto, ensino aos pais o que é que está a acontecer neste momento, transversalmente, não é só aqui em Angola, nos outros sítios. As pessoas acharam que os meninos saem da barriga da mãe com o PhD na mão. E então, não é preciso, ai que lindo, meu menino disse água, ele não disse nada, ele disse gu. A mãe entendeu que era água e não foi repetir mais. O que é que vai acontecer? Se esta criança não se desenvolver, se eu não lhe der coisas para mastigar, se ele não respirar bem, se ele tiver sempre o narizinho entupido e só respirar pela boca, se toda esta motricidade orofacial não for estimulada, o que é que vai acontecer? Ele não é estimulado a nível motor, ele não é estimulado a nível cognitivo. Põe o menino sentadinho a olhar para a televisão a ver bonecos, põe o menino com um telemóvel ou com um tablet a fazer um jogo que ele faz assim e em alguma hora ele há de acertar, não é? Quando ele faz assim, não é? Em alguma hora acerta, não é? E depois diz, mas ele aborrece-se muito e muda muito de jogo. Claro, o menino não é estúpido, o menino não é nada tonto, ele sabe perfeitamente quando é que acerta por acaso e quando acerta porque sabe. Certo. Eu também uso um tablet para trabalhar com os meninos, mas o tablet não está nas mãos deles. O meu telefone, jamais, o telefone dos pais é um telefone, jamais deve passar para as mãos dos meninos. Porquê? Porque tem lá muito mais informação do que simplesmente para telefonar. Doutora, tocou num aspecto importante antes de continuarmos. Temos tido muito isso na consulta, principalmente na área da oftalmologia, e os pais associam muito a questão dos óculos ou a questão da visão com o uso frequente do telefone ou dos tablets. E há sempre essa tendência dos pais: não, doutora, fala só com o meu filho, ele fica muito tempo com o tablet, fala muito tempo com o telefone, o meu telefone até já partiu 2 vezes. E eu pergunto: para, um bocadinho, espera. O telefone é do pai ou é do filho? Quem comprou o telefone? Porque eu passo-me com os pais, mas passo-me mesmo. É verdade, doutora, eu passo-me bastante. Quando
o telefone dos pais fica na mão dos filhos. Principal. Quero conversar consigo ali em casa. Principalmente as mães. O telefone das mães não é para agradar as crianças. Por favor, as crianças não têm noção do valor do telefone. Há muito mais coisas para além disso. É que, ao não dar o telefone à criança, está-se a fazer uma coisa que é muitíssimo importante. E eu digo aos pais sempre assim, e o André é capaz de se lembrar, o menino, antes de qualquer problema que tenha, é uma criança. Todas as crianças têm que ter regras. Há bocadinho falávamos, na vida tudo é causa e consequência. Exato. Eu tenho que ensinar aos meus filhos as regras de funcionar nesta sociedade em que vivemos. E eu pergunto, nós todos aqui na sala, gostamos de todas as regras que esta sociedade nos impõe? Claro que Não necessariamente. Não necessariamente, não. Absolutamente não. eu gostaria de implementar as minhas também. Não, e tentamos o mais possível implementar as nossas. E tentamos contornar aquelas que não gostamos. E o que é que nós temos que ensinar aos nossos meninos? É que aqueles nãos que ele ouve em casa e que até são suaves, vão ser muito mais suaves do que menos de metade, menos de 1/100 dos nãos que eles vão levar pela vida toda. Eles têm que estar habituados aqui e preparados para esses nãos. Isso começa muito cedo. Muito bem. Tu queres para a companhia dos teus filhos um menino que chega e pega nas canetas de feltro e diz: epá, uma parede branquinha tão boa, vamos lá arriscá-la toda. Ninguém quer E isso. com uma caneta de feltro tu não consegues apagar o que lá está. Exato. E passas 1, 2, 3 camadas de tinta e diz assim: aqueles miúdos não os quero cá nunca mais cá em casa. Quem são os primeiros a sofrer as consequências? O tal menino que risca que o pai e a mãe deixam pegar no telefone. Porquê? Porque as mães e os pais, de um modo geral, esqueceram-se que quando assinamos aquele contratozinho que diz: vais receber, és muito abençoado, são um casal muito abençoado, vão receber esta criatura para cuidar até ele ser adulto e largarem-no para o mundo, esqueceram que isto é um contrato de 24 por 25. Não é 24 por 24, é 24 por 25. Porquê? Porque a gente inventa uma hora a mais em que a gente se preocupa com aquele serzinho que ali está, que pensamos que é nosso, mas não é nosso. Do mundo. É do mundo. Então ali estamos a falar De educação. de educação. Ainda dentro da nossa reflexão, para que os pais tenham ideias até que o seu filho tenha algum atraso na fala e na linguagem, estamos a falar também daquela questão da gaguez. Pois, a gaguez não é exatamente um atraso, não é? Okay. A gaguez também é uma condição e neste momento há muitos estudos feitos sobre a gaguez, uma proliferação, uma coisa danada. Inclusive há medicação já e não sei o que mais, conseguiu-se localizar que os meninos que têm, as pessoas que são portadores de gaguez têm, ou alguma disfluência, têm uma alteraçãozinha lá naquela zona perto da área de Brocá, que é aquela área que comanda toda esta coordenação. Porquê? A coisa funciona assim. Não é o ouvido que ouve, quem ouve é o cérebro. Mas o som entra pelo meu ouvido, entrou para o ouvido externo, esperamos que esteja tudo bem, passa pelo tímpano, vai ao ouvido médio, do ouvido médio vai ao ouvido interno, do ouvido interno vai pelo nervo auditivo e vai à área cerebral que é responsável por receber o som. Daí vai a uma outra que é o processamento auditivo central, que nos vai dizer para que serve aquele barulho que lá chegou, porque é só um barulho, não é? Então ele diz: não, este barulho era abre, ou fala, ou levanta-te, ou sai. Então aquele processamento vai dizer, por exemplo, que eu tenho que te dar uma resposta verbal e tenho que dizer sim. Então dali passa para as áreas motoras para dizer
quais são os músculos que eu tenho que movimentar para dizer sim, não é? Quanto ar eu tenho que ter? Vai-me dizer a quantos decibéis eu vou ter que falar. Se eu te vou dizer sim, a ti que estás aqui perto, ou o André que está mais perto, e automaticamente ele vai baixar os decibéis porque o André está aqui. Se eu estiver a falar, ou se estiver a falar para alguém que está lá do outro lado da porta, é completamente diferente. E o cérebro faz isto sozinho e tem que fazer isto bem sozinho. O que é que acontece quando a pessoa gagueja? O cérebro aprende tudo muito rápido, o que presta e o que não presta. E então o miúdo começou a falar, por exemplo, ainda não domina bem as palavras, mas já conhece muitas. Ou seja, já entrou para lá no arquivo, enquanto eu pegava nele ao colo e dizia: meu bebê, coisa mais linda, o papá chegou, olha, o papá tem uma camisa azul. Ele não sabe o que é azul, mas vai saber. Certo. Mas então, naquela altura que ele começa a falar, começa a ter muita informação que ele quer pôr cá fora a uma velocidade que ele ainda não domina. Isto juntamente com alguma alteração mais emocional, porque agora foi para a escola, ou porque é quando começamos a notar os primeiros sinais de disfluência. A diferença entre disfluência e gaguez. A disfluência depois normalmente desaparece, a gaguez já está instalada. Então, o que é que nos vai acontecer? A palavra chegou lá, ele não foi capaz de dizer e, ao não ser capaz de dizer, o cérebro vai reformular. Neste reformular vai perder tempo, não é? E quando perde tempo diz: olha, eu queria um... E depois não sai a palavra carro, mas ele também já não quer dizer popó porque já acha que não é pequenininho, e então vai reformular e vai dizer, e fica ali a dizer cá, e o cérebro aprende que vai parar nos quês, por exemplo. E então todas as vezes ele vai parar num que. E não é bem, não tem que ser assim. E depois isto vai se instalando se nós não damos à criança a devida atenção, no sentido de não ser demasiado exigentes, ter um ambiente mais calmo, falarmos mais devagar e ajudarmos a criança a ter esta estabilidade para pôr em andamento aquilo que ele já tem. Porque senão ele cada vez fica mais enervado. Quando estamos enervados, às vezes dizemos assim: epá, aquilo foi de tal forma que ele até ficou gago. Qualquer um de nós fica. Porquê? Porque eu quero tanto explicar-me bem que vou dizer a frase, mas volto para trás e torno a dizer e volto a andar para trás. Para quê? É o tempo que o meu cérebro precisa para encontrar a palavra que eu acho que é mais certa, mais adequada àquela situação. Se eu estiver muito enervada, eu não vou conseguir dizer nada, não é? E no entanto não sou gaga. Imagina uma pessoa que já tem alguma disfluência, vai gaguejar muito. Queres pôr um gago gaguejar, diz assim: ele só tem uma ligeira gaguez. Queres pô-lo mesmo aflito, então põe-no numa situação diferente. Se ele está soltinho, aliás, tivemos um exemplo de uma deputada em Portugal, que toda a gente punha essa questão se ela estava a fingir ou não. Não, a senhora é gaga mesmo. Quando ela fica mais calma, ou seja, mais fluente. Ela, quando estava a falar normalmente das suas coisas, sem problema, ela não é perfeitamente fluente. Um ouvido mais atento dá-se conta. Mas aparentemente é fluente. Quando ela tinha que se apresentar perante a Assembleia. Quando ficava bem estressada. Aí e nunca mais saía dali, dava vontade. E depois, o que é que acontece ao ouvinte? Dá vontade de acabar, de terminar a palavra que ele está a dizer, dá vontade, se não gostamos dele, dá vontade de sacudir. Ou seja, cria-se ali uma situação muito, muito desagradável para todos, mas a gaguez não impede ninguém de chegar aos lugares mais importantes. E com uma boa... Tem cura? Eu diria que sim.
Ou melhor, cura é para as doenças, não é para as condições. Mas tem uma recuperação fantástica. Tivemos um presidente, portanto eu não posso dar nomes de presidentes em Angola porque ainda tivemos poucos, mas tivemos um em Portugal que é o general Ramalhianes, é gago. Temos uma pessoa brilhante, um angolano brilhante, que está, não sei se ainda tem esse cargo, mas estava a dirigir o Centro de Doenças Tropicais, o Dr. Filomeno Fortes. Tivemos um outro que eu chamava-lhe o Dr. Mosquito, também gago. E pessoas que podem chegar aos lugares mais importantes do país, do seu país. Não, nada. Mas agora, a pessoa é como é, pode ser gago ou não. As dificuldades na leitura e na escrita também são situações que podem preocupar os pais e temos que recorrer à terapia da fala, certo? Claro que sim. É preciso diagnosticar-se bem se é uma dificuldade de aprendizagem porque o menino não aprendeu, por exemplo, um menino que tem dificuldades de coordenação oculomanual vai ter dificuldades a escrever. Certo. Se a criança tem dificuldades de linguagem, do modo geral, vai ter dificuldades a ler e a escrever. Não tem necessariamente que ser dislexia. Pronto. Mas quando está diagnosticada a dislexia, também é tratável e também é recuperável. Tudo tem reabilitação. Muito ou pouca, tudo tem reabilitação. A única coisa que nós não podemos fazer é baixar os braços. E temos que ser honestos com o nosso paciente e com a família, porque o nosso paciente não é só aquele pequenininho que se sentou lá, é o global. E se não trabalharem todos, que o André dizia há pouco, que eles trabalharam muito, seguramente que se ele, e aliás eu só aceito em trabalho, o terapeuta da fala pode fazer um trabalho direto ou indireto, mas eu só aceito trabalhar com alguém em continuidade, seja no atendimento direto ou indireto, se as pessoas se comprometem a cumprir um determinado programa. E todos os meus casos de sucesso, os que as famílias não trabalharam, não foram de sucesso. Ok. André, o autismo, quais são os benefícios mais notáveis que a terapia da fala deu ao seu filho? Bom, primeiro a fala em si. Mas pronto, o problema do autismo não é exatamente a fala, é mais na compreensão. Ok. A maior luta que tivemos foi fazer com que o Yanni conseguisse perceber o que estava a ser dito. Exato, perceber o que é dito, perceber o mundo que o circunda. Sim, se não perceber, óbvio que não conseguiria falar. E nisso trabalhamos muito com a doutora, e como a doutora disse muito bem, passou muito essa responsabilidade para nós em casa e trabalhamos profundamente nisso. Que a dada altura eu, entre aspas, tornei-me quase um expert na área. Claro que sim. Porque lia muito sobre isso e com as instruções que recebíamos da doutora, o trabalho que fazíamos em casa, a dada altura tornei-me expert, só para ter noção. Eu alfabetizei o Yanni em casa. Ela aprendeu a escrever e a ler comigo, ele particularmente alfabetizei-o porque... Você é professor. Por quê? Porque ele já tinha 5 anos e não estava em condições de se juntar aos outros meninos na escola, porque ele não tinha comunicação. Okay. A comunicação ainda era muito frágil e já tinha a idade de fazer a iniciação. O Yanni já não fez... Ele começou... A primeira classe faz-se aos 6 anos, certo? Uhum. Ele fez a primeira classe aos 7 anos. Por quê? Por causa da comunicação. Ainda assim, mas surpreendentemente. Mas porque começaram a fazer o tratamento. Sim, por causa do processo de terapia ajudou muito. Depois fomos alfabetizando em casa, aprendeu a contar. E como os meninos, alguns meninos com autismo, felizmente têm esse hiperfoco. E ele consegue memorizar as coisas com alguma facilidade. Eu, para ser sincero, assim, as contas, ensinei-o a contar de 1 a 10, depois de 10 a 20. Depois de 20 a 100, ele conseguiu sozinho, porque ele compreendeu a lógica por trás
Das contas. Dos números. Ele contava assim, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e parava, olhava para mim, para ver o que vinha depois. Yeah. Eu dizia 30 e ele continuava. 31. Depois de 30 o quê? 39 parava, eu dizia 40 e ele continuava. Ele se calhar não sabia se estava a dizer o quê, mas ele entendia. Mas compreendeu a lógica da A contagem. lógica por trás da contagem. Boa. Com a alfabetização foi a mesma coisa. Introduzimos as letras, introduzimos os sons, introduzimos as palavras. Mas- A doutora ensinou-nos um método que era ter a palavra em cima com a foto, com a imagem da coisa. Isso é copo, palavra, copo escrito. Isso é pão, pão, palavra, pão escrito. Isso é, assim, isso ajudou muito para a compreensão do meio que nos circunda. Isso é o quê? Isso é cadeira, cadeira escrita, cadeira objeto. Isso é o quê? Isso é casa. Mas isto é este método de ensino é o chamado método global, Exato. em que a criança aprende a memorizar uma mancha gráfica e rapidamente aprende. Qualquer de nós aprende uma língua se fizer isto, não é? Vai memorizando. A palavra e a imagem, a pessoa memoriza. Vai muito mais memorizando. E é assim mesmo que a coisa funciona. Que é a imagem fotográfica, é a imagem. A doutora obrigou-nos a fazer uns folhetos. Nós temos até em casa, está lá um Exato. livro assim, com folhetos. Exato. Nós íamos imprimindo. Exato, iam fazendo e imprimindo sempre com as imagens e as... Porquê? Porque o menino vai à terapia uma hora, por exemplo, no meu caso eu faço normalmente uma hora, mas há quem faça menos. Portanto, 1 hora, 2 horas por semana é quantas horas? Qual é a percentagem numa semana inteira? Tem que haver muito Se os pais não trabalharem, vai resultar alguma coisa? Vai. Um bocadinho assim. Um bocadinho assim. Agora, se os pais trabalharem, significa que estamos todos a trabalhar para o mesmo. E os pais, em primeiro, tiveram imenso trabalho. Estes pais são daqueles que eu digo assim, eu só trabalho com aqueles que se comprometem, porquê? Porque eu não gosto de perder nem a feijões. E como não gosto, é assim, eu gosto de investir e se eu disser assim, nós vamos ganhar isto, eu quero ganhar isto. Agora, se eu vou... que seja, mas que Não interessa, vamos trabalhar para ganhar isto. Quando trabalhamos para ganhar isto, seguramente ganhamos isto tudo. assim mesmo. Se todos trabalharmos. E se... porquê? Porque eu não posso estar a dizer, ele vai ficar bom, ele vai falar quando for para a escola. Sem nada. Não, temos que trabalhar muito. E os pais têm que se comprometer que o tal trabalho de 24/25 é mesmo para ser 24/25. Não adianta nada trazê-lo bonitinho com roupa de marca, penteadinho e limpinho, não chega. É preciso. O que mudou na sua vida após o tratamento ou o início da terapia da fala? Mudou praticamente tudo, porque, como expliquei no início, eu mudei radicalmente a minha vida. Tinha um estilo de vida, uma localização geográfica, mudei tudo. E as terapias foram uma lufada de ar fresco, nos deram, a mim, transmitiram esperança, porque, para ser sincero, já houve momentos que a pessoa entra em desespero. E eu já entrei em desespero várias vezes. O Yanni só chorava, eu chorava com ele. Sim, porque eu não compreendia O que estava a se passar. Ele chorava, eu chorava. Falta de informação às vezes é complicado. Ele chorava, eu chorava junto e depois limpava as lágrimas, depois voltávamos a tentar... Em algum momento entrou em depressão? Já depressão? Não sei, porque eu nunca procurei um especialista. Nunca, como eu disse, como foi um golpe duplo, eu também não conseguia saber o que estava a sentir. Exato. A perda. Exato. Mas era um místico de informações que... Mas, apesar disso, a condição do Yanni ajudou-me. Por quê? Porque eu não me foquei no luto. Eu não tive tempo de luto. Muito bem. Tinha que cuidar do Yanni. Não tive tempo de luto, tinha que cuidar do Yanni. Como tinha que cuidar do Yanni, então fiquei sem tempo para o luto. O tempo que me sobrava, todo o tempo que me sobrava era... Eu tinha, na altura quando eu estava na aula, eu tinha 3 empregos. Eu trabalhava como professor em 2 escolas, trabalhava como professor na escola onde eu estava colocado, trabalhava como professor num dos institutos superiores lá, ainda trabalhava na área de informática, que é uma área que eu gosto muito. Abandonei todos porque eu precisava me dedicar
precisava me dedicar a ele. Então, mas ajudou-me porque... Quer dizer, falando assim, Sim. parece uma coisa muito simples. Parece. Porque eu começo aqui a refletir. Aparentemente. Não, aparentemente, sério. Eu fico aqui, eu penso que lá em casa deve estar também a pensar, mas Sim. como que esse pai é um herói? Esse é heroísmo. Este pai merece, sei lá, uma estátua. Não tem como. É que depois vem aquele sentimento, daí que tudo o que fazemos tem que estar acompanhado com a responsabilidade. Exato. Vem aquele sentimento, esse é meu filho, independentemente da condição em que ele se encontra, é minha responsabilidade. Exato, é menor de idade. É minha O tal contrato. Sim. Eu tenho esse contrato firmado. Se eu não fizer alguma coisa agora, depois mais tarde eu vou ficar com remorsos, com peso de consciência. Devia ter feito alguma coisa ali atrás e não fiz. Coisa que muitos pais não têm essa responsabilidade. Infelizmente, muita Não gente... tem, nem tem noção. Sim, Não tem essa noção. hoje conheço pessoas que desistiram dos filhos. Entendeu que o filho tem alguma anomalia, tem alguma anomalia. O que é que nós fizemos geralmente, nós como pais? Fizemos outro filho para substituir aquele que veio com erro de fábrica. Sim, fizemos outro, aquele fica Escondido no quintal. escondido em casa. Nós, os pais... Queremos dar. Não é o caçula, mas não. Os pais depois... Eu conheço pais que sentem vergonha dos próprios filhos, que têm essa condição. A gente resolveu isso. Tem essa condição. É um assunto, não sei. André, tu tocas na verdade num aspecto que muitos lá em casa devem estar a se rever e se não são, tem pessoas que conhecem, pessoas na mesma situação. E eu digo sempre, mais do que a gente nós não estamos aqui para julgar, como é que a gente faz para poder apoiar a esses pais a ganhar uma certa vergonha na cara, que é esse nome que eu vou chamar, e se calhar também, desculpa, ajudar esse pai a reconhecer que na verdade aquele filho, independentemente de qualquer situação, é um ser humano e que precisa da sua ajuda. Nós temos problemas culturais muito sérios, às vezes estão ligados a problemas culturais e sociais. Há pessoas que têm dificuldades como essas e outras, preferem responsabilizar bruxos. É feito isso. Isso tem que ter... Aqui a Joana que passou aqui em casa. Exato, isso deve ser algum feitiço. E outras, não chamaria vergonha, mas é mesmo uma questão de cultivar a responsabilidade, certo? Cultivar a responsabilidade, porque temos que ter consciência que os nossos filhos são consequência dos nossos atos. E uma pessoa madura tem que entender que é responsável pela consequência dos seus atos. Boas ou más, as consequências podem ser boas, podem ser más, mas precisamos. E ter coragem, porque às vezes os pais olham para os filhos, como a doutora disse aqui há pouco, olham para os filhos e acham que esse aqui é um superdotado. Não é superdotado, tem alguma dificuldade, precisa de ajuda. Não, meu filho fala inglês, o Iane não sabia. Quando começou a pronunciar as primeiras palavras, de repente começou a falar as palavras que ele memorizava em inglês, viu aí, ele via, quando conheceu as letras todas, ele escrevia. Aliás, eu lembro-me um dia que o André chegou lá e disse: doutora, ele escreveu. Ele escrevia, não Ele sabia escreveu ler. o quê? Ele escreveu. Ele escreveu Shoprite. Porque ele viu. Eu disse: isto é o quê? Não, Não, ninguém ensinou. Não, ele passava ali todos os dias e via, porque ele, pronto, começou a conhecer as letras. Exato. E as crianças só aprendem brincando. Então, também, eu digo sempre aos pais: vamos brincar com as palavras, vamos brincar com os sons, vamos brincar com as letras. Letras de madeira, podemos fazer letras, se a mãe faz pastéis, podemos fazer letras com a massinha dos pastéis, fritar, pôr no forno. Com coisas dos plasticinas. Com plasticinas, com o que for, de barro, podemos fazer letras. Brincar. Mas, essencialmente, eu acho que esta questão, que não é fácil, eu ao fim destes anos todos, eu ainda não sou capaz de me pôr na posição daquela mãe que pega o seu filho ao colo e o bebê não olha para ela. Ela diz aquelas parvoíces todas que a gente diz: oh, meu bebê, e o bebê não esboça um sorriso. Exato. O bebê olha como se olhasse através de nós. Eu não consigo pôr-me no lugar desta mãe, nem imaginar o que esta mãe sente. Portanto, eu acho que quando esta mãe vai ao pediatra com o seu bebê, os pediatras têm a obrigação, sim, de quando pela porta do consultório
não entra o bebê Manel, Joaquim, Francisco, Zacarias, o que seja. Entra aquele bebê, não entra uma malária, uma febre tifoide, um não sei o quê. Não chama pelas doenças, não é? Não entra um diagnóstico, entra uma pessoa. Aliás, não entrou aquele bebê, entrou aquele bebê com a sua mãe, com o seu envolvimento mais ou menos alargado. Certo. Porque ele não vem lá sozinho. E então é preciso apoiar estas pessoas muito. Por exemplo, o André devia ter tido um acompanhamento psicológico, sim. Porquê? Porque este desespero, felizmente, ele tem uma estrutura. Ele tem uma estrutura que o fez aguentar. E teve uma estrutura. Não aguentam, não é? E tens que não aguentam. E quando tu não aguentas, o que é que fazes? Largas. Depois largas no quintal. E aí eu estava a perguntar ao André, na verdade, primeiro por ter perguntado se não teve uma depressão e respondeu muito bem, não fez consulta e acabamos muitas vezes por não saber. E para aqueles pais que na verdade a gente pode dizer assim, não tenho vergonha na cara, mas às vezes não é vergonha. É que o transtorno psicológico que essa pessoa sofre precisa de um acompanhamento de um especialista. Então, penso eu que a recomendação que a gente deixa para aqueles pais que têm dentro da sua família alguma alteração, alguma pessoa com alguma alteração de saúde e que muitas vezes é difícil de suportar, como é o caso do autismo, albinismo, doenças falciformes e todas as outras patologias que, na verdade, desgastam os pais, porque não existe melhor coisa que nós temos o nosso filho aparentemente saudável e que não nos dá trabalho, porque quando começa a dar trabalho nós nos transformamos e que muitas das vezes não sabemos como lidar. Então a melhor forma é nós reconhecermos, em vez de largar, e procurar. Há um elemento que é muito importante às vezes, é que nós, acho que todo ser humano não gosta, o nosso cérebro é preguiçoso. E não gostamos de coisa que dá trabalho. Não gostamos Gostamos de coisa que dá trabalho. Até o olho é assim. Se tivermos um olho que está complicado, o cérebro pega a realidade e vira não está bem. Não gostamos de coisa que dá trabalho. Exatamente. E ter um menino, ter um filho que dá trabalho. Às vezes é chato para os pais acabam se deixando. Porque queremos coisas simples. E coisas que dão trabalho. Assim, com Iane nós tivemos uma experiência. Depois do passamento físico da mãe, Iane ficou pelo menos 5, 6 meses com a avó. Porque o ideal, na altura, nós entendemos que o ideal era ele ficar com a avó. Porque também não estava bem definido o que ele tinha. Então ficamos aí uns meses. Os primeiros meses da vida ele ficou com a avó. Mas porque depois tem a questão da sustentabilidade, que era mais fácil com a avó. Era mais com a avó, mulher, figura materna, ele era muito novo, 2 anos. Exatamente. Tinha 2 anos, figura materna era bem mais simples. Mas eu fui buscá-lo por quê? Porque eu notei que não tinha a mesma atenção que eu podia ter. Por exemplo, até os 3 anos de idade, o Ian ainda usava fraldas. Por quê? Como havia dificuldade na comunicação, não tinha como dizer como parar de usar fraldas. Até os 3 anos de idade não usava fralda. 2 anos então, quando eu fui pegado. Mas lá em casa ninguém tinha essa paciência. Daí eu ter dito que nós não gostamos de coisa que dá trabalho. Eu, quando fui pegar o Ian de volta, no caso, depois de ter ficado alguns meses lá com a avó, uma semana depois desfraldei o Ian. Porque mais paciência, mais trabalho. E há coisas que só o pai ou a mãe que faz. Só a mãe é que faz, o pai já é uma figura que vê, mas é mais a mãe. Sim. Mas depois, se a mãe não tiver, pelo menos está o pai. Há coisas que se calhar só o pai que tem essa paciência, mas precisa mesmo paciência. Acho que precisa paciência. Uma semana depois ele parou de usar fraldas. Uma semana de trabalho. Sim, mas é um trabalho lúdico, como a doutora disse. Tem que ser tudo na base da brincadeira. Muito trabalho lúdico lá. Tentar mostrar. Transmitir a informação na brincadeira, mas fica. Exato. E uma semana depois ele parou de usar fraldas. E parou completamente. As fraldas que tínhamos que ofertar. Então, a atividade lúdica, os pais têm que ter paciência de fazer atividade lúdica com os filhos. Quando sentirem alguma dificuldade, mesmo com os filhos que não têm necessidades especiais. É importante, é na atividade lúdica que a criança vai aprender. O nosso tema está bastante bom. Eu penso que lá em casa tem ficado, se calhar, algumas dúvidas. Então, você tem um aparentemente saudável para poder
deixar ali as suas perguntas no Facebook, no YouTube, no Instagram, e depois a gente vai enviar para a doutora, e que dentro em breve vais ter a possibilidade de começar a nos assistir ao vivo. Estamos na nossa reta final, não é? E eu gostaria de perguntar à doutora Bernadette. Doutora, sabemos que em Angola, na verdade, ainda são poucos profissionais da terapia da fala. Quais são os grandes desafios que eles merecem nessa situação, doutora? Pois, essa é que é a pergunta-chave. Os desafios principais são aqueles que têm a ver com o que é necessário para ser um terapeuta da fala. Portanto, há bocado perguntavas-me se era necessário ser médico primeiro. Não. Mas um terapeuta da fala tem que saber muito de anatomia. Portanto, no nosso currículo nós temos anatomia, temos otorrino. Só para percebermos. Uma licenciatura específica. É uma licenciatura que nós aqui no Angola não temos. Não temos, e agora vamos ter uma coisa horrorosa. Todas as terapeutas da fala, fonoaudiólogas, portanto, as brasileiras que estão cá a trabalhar, aqui em Benguela só estou eu, existe uma terapeuta da fala no Luango, e depois há algumas em Luanda, e há algumas fonoaudiólogas também. O resto não são terapeutas da fala, não são fonoaudiólogas, não têm currículos nem próximos. Pronto, como tu és oftalmologista, eu faço um bocado a comparação com um oftalmologista e um optometrista. Okay. O optometrista faz falta? Faz, sim, senhor. Tem a sua função? Tem. É oftalmologista? Não diagnostica coisas que tu sabes diagnosticar, não é? Eu vou ao optometrista e digo, não vejo, olha, o senhor veja lá porque eu não vejo aqui, não sei o que, não consigo ver bem o que é que está escrito ali naquela garrafa. E ele vai e dá-me os óculos, que é a função dele. Certo. E se eu for a... Tem um glaucoma, tem uma retinopatia. Exatamente. E que quem deve diagnosticar é o oftalmologista. Exatamente. Agora está a acontecer uma coisa muito grave. Vai haver uns cursos de extensão da terapia da fala. É o mesmo que haver uma extensão de oftalmologia para fisioterapeutas, professores de matemática, disto, daquilo, daquele outro. Ou seja, qualquer pessoa pode brincar com uma criança. Qualquer pessoa tem filhos, as mulheres lá da Lavra têm os filhos delas, eles ensinam linguagem, ensinam tudo o que é necessário e as crianças desenvolvem-se normalmente se não tiverem nenhuma alteração que os condicione, não é? Elas tiraram algum curso? Não. Ela, quando o menino tem dor de barriga, também lhe sabe dar água de arroz ou uma erva qualquer lá, quando a coisa se complica é que tem que ir ao hospital. Mas fora disso, ela é médica? Não. Agora, os terapeutas da fala, pronto, e é mais em relação, na Europa, por exemplo, existe um comitê que uniformizou mais ou menos os currículos dos terapeutas da fala. Certo. Portanto, depois vai variar, é a língua que vão utilizar. E estamos a tentar fazer o mesmo com os fonoaudiólogos, portanto, com as brasileiras, que também são muito boas. Em Cuba existem uns cursos que misturam psicologia com didática, com bilhões de outras coisas, e depois, como tu sabes, se eu vier aqui e tiver uma dor de barriga, tu és médico, sabes-me ver qualquer coisa, não é? Sabes-me dar um remédio, podes-me dar um remédio, podes-me receitar. Certo. Mas eu tenho intolerância ao glúten, posso ter outras complicações e tu dizes-me, olha, eu vou-te dar isto, tomas 2 dias, se não melhorares, tens que ir ao gastro. Não é? É específico. Tens que ir ao gastro, que é quem trata dessas coisas. Não é? Tão simples como isso. E o terapeuta da fala, doutora, sois quantos em Angola, mais ou menos? Tem uma ideia? Somos muito poucos. Eu digo, não sei dizer quantos. Chega a 10? Portanto, angolanas somos 3. A do Lubango, que é a Wanda Sardinha, a Ana Lloyd em Luanda. Tínhamos mais uma que infelizmente morreu na altura do Covid. E temos a Bernadette Abrantes, que infelizmente está meio retirada, por ordem do cardiologista estaria meio retirada,
Mas como é muito irreverente, não se retirou de todo. Estamos a dizer para a terapêutica da fala, ou a terapia da fala, a terapêutica da fala, o profissional neste caso. É uma licenciatura que é feita, não é? E que tem o seu programa bem definido. São quanto tempo de formação, doutora? São 4 anos de formação, mais 1 ano de estágio, em que passa por os vários estágios, e depois pode fazer uma especialização. Não existem especializações, por exemplo, como existem na medicina. Se calhar poderia haver, ou se calhar até há pessoas que começam por fazer uma pós-graduação, depois vão fazendo, digamos que, coisas em cima, aprendizagens em cima dessas pós-graduações. Exatamente, várias formações. Como eu disse no início, podemos atender as pessoas desde a barriga da mãe até o último dia de vida aqui, mas, obviamente, que não podemos ser especializados em todas as áreas, não somos bons em todas as áreas. Eu, por exemplo, há áreas que eu não atendo, porque não gosto, porque me incomoda, por lá no meu, sei lá, se calhar o T. Freud era capaz de explicar. Eu, por exemplo, não gosto da área da deglutição. Identificar-se com alguns problemas que nós aqui falamos. E a pergunta que eu quero calar é: como é que eu faço para encontrar a doutora? Onde que eu vou? Meu filho tem gaguez, meu marido tem um ADC, e entre outros problemas, meu filho tem autismo. Como é que eu faço para encontrar a doutora? Onde é que nós podemos contactar a doutora? Vou dizer como aos brasileiros: me liga, vai! Então, já agora, deixa o seu contacto e como é que as pessoas podem contactá-la, se tem algum lugar físico para ver, sei que também apoia o Hospital Geral de Miguel. Sim, certo. Eu estou sempre disponível, dou sempre algum apoio, vou fazendo algumas consultas, embora muito. Agora estou muito reduzido porque, infelizmente, a chaparia está boa, mas o motor nem por isso. Chaparia estava barato. Que isso? Nem dá para acreditar nisso. Pois, mas já estou na idade dessa reforma. Infelizmente fui obrigada mesmo a reduzir por causa do stress de trabalho, porque tive um infarto. Não é? E quando a máquina manda parar, a gente tem medo. Mas pronto, a melhor maneira é assim: as pessoas contactam-me via telefone, o meu telefone está, e eu aí dou as indicações que posso. As pessoas que usam de gastar dinheiro numa consulta quando às vezes não é necessário. Portanto, às vezes uma conversazinha telefónica resolve o problema. Eu não sou daquelas pessoas que faz, que diz à pessoa: não, marca uma consulta para falar comigo. Porque na realidade eu estou a trabalhar quando estou a dar essas informações. Mas desde que não seja uma conversa de 30 minutos, 3 minutos chegam. Professor André, que mensagem deixaria à sociedade sobre a importância da inclusão? É importante que se incluam as pessoas, porque vou falar propriamente do autismo, que é a experiência que eu tenho com o meu menino. Se não tiver a inclusão é um elemento que vai ajudar na melhoria, inclusive, do estado da pessoa com autismo. Porque, sobretudo, porque nós estamos a falar agora, estou com uma menina na idade escolar. E é importante que essa inclusão se estenda, por exemplo, até nas escolas. Nós ainda temos muitos problemas de inclusão nas escolas. Inclusive, a escola que era, entre aspas, feita para isso, que é o nosso ensino especial, também não é inclusivo. Também não é inclusivo. É mais exclusivo do que inclusivo. Infelizmente. Então, os desafios são enormes para os nossos filhos. Os desafios são enormes. Daí a importância de termos a inclusão. E era importante que as escolas pudessem ter um gabinete psicopedagógico, às vezes, para acompanhar. Mas algumas escolas já têm, são exigentes. Sim, há essa exigência. Mas não se tem. Há essa exigência, mas às vezes não existe, porque
por razões que nós não conhecemos, mas era importante era importante termos isso para conseguirmos, por exemplo, encaminhar as pessoas, porque as pessoas às vezes estão lá perdidas, só porque não tem ninguém que lhes encaminhe. Olha, esse caso devias ter, é para aqui, este caso é para aqui. As pessoas estão lá perdidas, a pensar que são inaptas, a pensar que são... Afinal não, com acompanhamento de alguém especializado na área. Às vezes é só mesmo, há pessoas que nós estamos a falar de pais irresponsáveis, às vezes o pai nem é irresponsável, às vezes os técnicos onde ele passou, ninguém lhe disse que devia procurar, por exemplo, um terapeuta de fala. Pois é. Começando com o próprio pediatra. Começando pelo... Que é o profissional que primeiro tem contato com as Sim, crianças. às vezes o pediatra não diz, olha, ou um pouco médico. essa situação, procura um psicólogo. Porque, por exemplo, quando estivemos com a doutora Bernadette, a primeira coisa, a doutora Bernadette nos encaminhou para o psicólogo, porque ela entende que ela tem as suas limitações, ela essa parte, vão marcar com o psicólogo, porque o psicólogo precisa ver isso. Se for necessário, vamos passar para o psiquiatra. Pois. Aliás, no caso do Yanni, houve uma altura que até, pronto, a gente discutia muito, porque eu achava que há determinadas situações em que as crianças têm que ser medicadas. Porquê? Porque a criança entra num sofrimento muito grande e tem que tomar qualquer coisa que o mantenha num estado relativamente mais, não é um zombie, mas um bocadinho mais estável. O pai tinha uma experiência má anterior de terem dado medicamentos à criança que o deixou meio zombie. Então, o pai não queria de modo nenhum. Pronto, e de facto não chegou depois a tomar. Não, conseguimos controlar a situação, mas eu penso que muitas vezes é benéfico. Sim. Mas especialmente porque as pessoas têm que pensar que nem tudo que é defeito de linguagem ou de comportamento é autismo. O autismo tem de facto a ver com, não só, como dizia o André há bocadinho, e muito bem, com o problema de falar ou não falar, mas é um problema da comunicação. A pessoa querer ou não querer comunicar. Ele não está interessado em comunicar connosco. E para além disso, é um problema, e depois isto causa um problema social, não é? Daí que neste todo este envolvimento. Vários profissionais Exatamente. atuam sobre ele. É um tratamento aqui multissetorial. E quando eu digo que vamos trabalhar bem, e aqui ninguém vai ser mais do que ninguém. O terapeuta não é mais que o pai não é mais do que o professor. Vamos fazer é dar ao César o que é de César. E não vamos dar as mãos, nós vamos entrelaçar os dedos e segurar muito bem. Porque se não fizermos isso, nada feito. Está no fim mais um que pena. É uma pena realmente. O tema está muito bom, mas é como tudo, não conseguimos esgotar todos os temas na sua plenitude. Fica o essencial. Né? Fica o essencial. Ainda bem. É o essencial. E eu gostaria de deixar aqui as palavras à professora Bernadette para as suas últimas falas. Que conselhos é que deixa, na verdade, para a nossa sociedade, aos pais, educadores, e depois vou deixar a palavra ao André. Doutora Bernadette Abrantes, as suas últimas considerações, por favor. Olha, o que eu acho é que é assim, nós temos que olhar para as nossas crianças como crianças. O menino, e temos que os educar. Temos que olhar para a nossa criança e pensar, o meu menino, ele não quer, dá trabalho ter uma criança. Se alguém lhe disse que ter uma criança e educá-la é uma coisa muito fácil, vão lá e batam nessa pessoa, deem-lhe uma tarefa mesmo, porque lhe mentiu. Cuidar de uma criança, pôr uma criança neste mundo e cuidar dela como deve ser, educá-la dá muito, muito trabalho. Educar é aquele equilíbrio entre muito mimo, muito beijo, muito colo, e todo esse será pouco, o que quisermos, mas também cara feia quando é preciso. Mostrar as regras, encaminhar, não é preciso bater nos nossos meninos, é preciso dizer, é preciso que os pais darem o exemplo, e os pais darem o exemplo desse cumprimento das regras. E estarem atentos às pequenas dúvidas. Eu costumo dizer que não há dúvidas que sejam descabidas. Todas as dúvidas são legítimas. Portanto, a pessoa, se tem dúvida, vamos procurar. Vamos exigir da enfermeira que pesou o menino que preencha o papelinho.
Vamos exigir do pediatra que não veja só a malária ou a febre tifoide, ou se o menino está grande ou pequeno, mas que veja tudo, se veja o desenvolvimento, veja se ele está a ver bem, para o encaminhar para o oftalmologista ou não, que veja com olhos de ver. De forma holística ou Exatamente. Nós não somos às fatias, não somos peças de Lego que se encaixam umas das outras, nós somos um todo, somos uns seres completos, somos uns seres perfeitos, que fomos feitos para sermos perfeitos e felizes, e o nosso, como é que eu dizia ao André? O nosso último objetivo, o último e o primeiro, é sempre que o nosso menino seja feliz. Muito bem. André. Pronto, eu vou pegar a deixa da doutora. O objetivo é que os meninos sejam felizes. Para isso, os pais precisam ter, vou me dirigir aos pais, os pais precisam ter muita paciência mesmo. É essencial a paciência, porque nós estaríamos a ajudar os nossos filhos. Os meninos que às vezes não têm esse acompanhamento mais próximo dos pais sofrem muito, e eu realmente sentia, por isso é que eu disse a dada altura que eu chorava com ele, porque senti que o rapaz está mesmo em sofrimento. Então os pais precisam ter paciência, não se cansar a bater quaisquer as portas que surgirem, e aqueles elementos que nós gostamos às vezes de abraçar, de essa feitiçaria, deixar um pouco para o lado, entender que essa é uma condição, precisa de acompanhamento, e o acompanhamento é eterno. Vai desde a fala, comportamento, a escola, sobretudo quando a criança entra em idade escolar, às vezes nós, até pais de crianças normais, depositam os filhos nas escolas e não querem saber delas. Então, a palavra de ordem penso que é paciência. Temos que ter paciência com nossos filhos, já que o objetivo é vê-los felizes, então precisamos mesmo de muita paciência. Muito obrigado mesmo. Agradecer você ali em casa pela partilha de informação. Não esqueça de nos seguir no Facebook, no Instagram, no YouTube e no TikTok. Hoje vimos que a terapia da fala é uma ferramenta de transformação e esperança. É, na verdade, daquelas que muitas vezes é negligenciada e desconhecida também. A você que nos assistiu, partilhe ali em casa, com seus amigos. Não deixe de nos seguir. Obrigado. Eu sou Edgar Bucaça. Até o próximo capítulo. Muito obrigado. O café chegou. Eu não tô a ver bem. Não tô me sentindo bem. Não tô a ver bem. Não tô me sentindo bem. Tostável, aparentemente saudável. Aqui tá cuiá. Tostável, aparentemente saudável. O caça tá cuiá. Tostável, aparentemente saudável. Já tô vendo bem. Tostável, aparentemente saudável. Visão voltou. Tostável, aparentemente saudável. O caça me operou. Tostável. E são nós assim.